Quanto vale a sua confiança? No meu caso, exatamente R$ 17.243, o valor total dos presentes que minha família vendeu no Marketplace nos últimos 2 anos. Esta não é uma história de traição, mas de algoritmos, tanto os digitais que me revelaram o esquema, quanto os familiares que programei metodicamente para a maior lição que esta família já recebeu. Meu nome é Carolina Mendes. Tenho 29 anos, sou analista de dados em São Paulo e esta é a história de como usei a matemática para desmantelar e depois reconstruir minha família, tudo começando com um simples amigo secreto. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que fazem listas de compras de Natal e as que vivem no caos. Eu, Carolina Mendes, sou do tipo que cria uma planilha de Excel completa, com abas para cada familiar, classificada por utilidade, durabilidade e potencial de satisfação. Sim, eu sei que isso me coloca oficialmente na categoria de pessoa estranha. Mas ei, alguém tem que manter a organização por aqui. Caminhava pelo shopping Morumbi como quem segue um mapa do tesouro, consultando meu celular a cada 5 passos. Sexta-feira, 18h43, exatamente 7 dias antes do Natal. O momento perfeito para finalizar as compras sem cair na armadilha dos desesperados de última hora. Minha mochila carregava meu laptop. Nunca se sabe quando precisarei atualizar uma planilha, e meus fones de ouvido bloqueavam o Jingle Bells que tocava pela milésima vez. Será que algum dia criarão uma playlist de Natal menos previsível? Presente para o Lucas: iPad Pro, modelo X29Z, azul espacial, 256 GB, orçamento máximo R$ 5.899. Murmurei para mim mesma, verificando a cotação que havia feito em 3 lojas diferentes. Meu irmão mais novo, eterno estudante de engenharia, sempre dizia que não ligava para presentes caros, enquanto simultaneamente deixava aberta na tela do computador a página exata do modelo que queria. Sutileza nunca foi o forte da família Mendes, exceto talvez da vovó Teresa, que conseguia manipular todos nós sem que percebêssemos até já ser tarde demais. De volta ao meu apartamento de 48 metros quadrados na Vila Olímpia, pequeno, mas metodicamente organizado com etiquetas em absolutamente tudo, abri meu laptop e atualizei a planilha natalina Mendes 2024.uns. Cada guia era um familiar, cada coluna uma categoria. Utilidade prevista, reação esperada, durabilidade estimada e, meu favorito, o índice CMPA, custo por minuto de alegria. O quê? Todo mundo tem seus hobbies estranhos, o meu por acaso envolve quantificar emoções. Enquanto digitava os detalhes do iPad para o Lucas, meu celular tocou. Falando no diabo, fala Luquinhas, tudo bem? Tentei soar casual enquanto minimizava freneticamente a planilha, como se ele pudesse ver minha tela através do telefone. Paranoia de analista de dados, suponho. E aí, Cacá, já comprou seu amigo secreto? Tirei a Juliana e não faço ideia do que dar. Segurei uma risada. Se ele soubesse que eu tinha uma subplanilha específica para os gostos da nossa irmã, com cruzamento de dados das lojas que ela seguia no Instagram. Ah, relaxa, ainda tenho tempo. Menti descaradamente enquanto olhava para 7 sacolas cuidadosamente empilhadas no canto da sala. Mas, falando em presentes, ele continuou, e eu podia praticamente visualizar seu sorriso maroto. Aquele relógio que você andou pesquisando, o fossil de mostrador azul, seria um ótimo presente para um irmão dedicado, não acha? Revirei os olhos tão forte que quase vi meu próprio cérebro. Como ele descobriu? Será que meu histórico de navegação estava vazando para a nuvem da família? Ou será que eu era tão previsível assim? Após desligar com Lucas e prometer pensar no tal relógio, voltei à minha sagrada planilha, agora seguramente maximizada. Mãe: Elisa Mendes, 58 anos, professora aposentada que jura odiar tecnologia, mas tem mais apps no celular que adolescente. Para ela, escolhi um smartphone topo de linha. Ela sempre reclamava que o atual estava lento, enquanto passava horas jogando Candy Crush escondida. Pai:
Roberto Mendes, 62 anos, engenheiro que acha que entende de economia porque assiste jornal. Ganhou um smartwatch que monitora até a pressão arterial. Talvez assim pare de dizer que está ótimo, quando claramente está estressado. Juliana, 25 anos, minha irmã caçula e autoproclamada influencer em ascensão, com seus 3.847 seguidores, receberia uma bolsa de marca que vi nos seus pins salvos do Pinterest? Sim, eu investigo tudo. Tia Márcia, a solteira convicta de 50 anos com mais matches no Tinder que todos nós juntos, ganharia fones de ouvido com cancelamento de ruído, perfeitos para suas intermináveis videochamadas com pretendentes. E para a vovó Teresa, a matriarca de 75 anos que todos subestimam, um tablet simplificado, embora eu soubesse muito bem que ela provavelmente já estava negociando Bitcoin sem que ninguém desconfiasse. Total investido em felicidade familiar, R$ 17.842. Encarei o número no final da planilha com uma mistura de orgulho e horror. Era um valor absurdo, eu sei, mas o que mais eu faria com meu dinheiro? Minha vida se resumia ao trabalho na fintech, séries na Netflix e ocasionalmente sair com amigos para tomar um café, enquanto todos reclamávamos da vida. Presentes eram minha forma de dizer: "Ei, eu presto atenção em vocês", sem precisar, sabe, realmente dizer isso em voz alta. Por que demonstrar afeto com palavras? Tão ineficiente quando você pode simplesmente comprar algo caro e deixar o objeto falar por você. Sério, quem poderia imaginar que minha obsessão por planilhas me levaria a descobrir uma rede familiar de revenda? E o pior, você nem imagina o que encontrei quando comecei a investigar mais a fundo. Segunda-feira, 9h27 da manhã, e eu já estava na minha terceira xícara de café no escritório da Futurix, a fintech, onde trabalho como analista de dados sênior. Nossa sede em São Paulo tem todas aquelas coisas que empresas de tecnologia acham que aumentam a produtividade. Parede de escalada, mesa de ping-pong que ninguém usa e uma quantidade absurda de plantas com nomes próprios. A do meu lado se chama Gertrudes e, sinceramente, acho que ela me julga sempre que como chocolate escondida. Carolina, preciso do relatório de segmentação para ontem. A voz do Marcelo, meu chefe, veio pelo Slack, seguida de 3 emojis diferentes que supostamente suavizariam a urgência. Típico. Minimizei as 17 abas de trabalho para dar uma espiadinha rápida no Marketplace. Precisava de uma lâmpada inteligente para substituir a que queimou no meu quarto. Foi então que vi. Itens que podem te interessar, seguido da foto de um relógio. Não qualquer relógio. O exato fóssil de mostrador azul que eu havia dado ao meu pai no Natal passado. Aproximei tanto o rosto da tela que meu nariz quase a tocou. Era impossível ser apenas uma coincidência. A foto mostrava, inclusive, a pequena arranhadura no verso que eu tinha notado ao comprá-lo, e recebido 12% de desconto por isso. A descrição: usado apenas uma vez, acompanha caixa original e manual, R$ 950. Aceito ofertas. O vendedor: Ricardo Mendes. Ricardo Mendes? Não conhecia nenhum Ricardo na família. Até notar o bairro do vendedor. Pinheiros. Onde meu cunhado mora? Cunhado cuja conta da Netflix provavelmente usa o sobrenome do meu pai porque, oh meu Deus, ele está vendendo o presente que dei. Durante o almoço, tranquei-me em uma sala de reuniões vazia, com meu sanduíche natural murchando, esquecido ao lado do laptop. Criei um perfil falso no Marketplace com o nome Maria Silva. Super original, eu sei, e uma foto de uma mulher genérica que encontrei no Google. Minha colega Patrícia passou pela porta de vidro e acenou. Acenei de volta com um sorriso tenso, inclinando o corpo para bloquear a visão da tela. O que eu diria? Ah, só estou stalkeando minha família para ver se eles vendem meus presentes caros, completamente normal. O método era simples: buscar por cada presente específico que dei nos últimos 2 anos e ver o que aparecia. Pesquisei o iPhone que dei à minha mãe no aniversário dela. Nada. Ufa. O conjunto de panelas antiaderentes para o apartamento novo da Juliana, e lá estava.
Conjunto completo, ainda lacrado. Ganhei de presente, mas não cozinho. R$ 799. Usuário: Ju Mendes, 25. Senti uma pontada no estômago. Será que eu conhecia tão mal minha própria irmã a ponto de não saber que ela não cozinhava? Ou será que ela simplesmente não gostou do meu presente? Nos 40 minutos seguintes, encontrei mais 7 itens. O mais chocante: o iPad do Lucas, anunciado apenas 4 horas após o almoço de aniversário, onde ele abriu o presente, me abraçou e disse: "É exatamente o que eu queria, Cacá." Estava em perfeito estado, fones ainda lacrados dentro da caixa, pelo valor de R$ 5.200. Minha cabeça girava. Uma colega bateu na porta perguntando se eu já tinha terminado com a sala, pois havia uma reunião marcada. "Só mais um minuto!" respondi, fechando apressadamente as abas. Mas aquele minuto foi o suficiente para ver o anúncio mais recente. O smartwatch que eu havia acabado de comprar para meu pai neste Natal e que ainda estava na minha gaveta, esperando para ser embrulhado. Como isso era possível? A menos que... Cheguei em casa às 19h43, joguei a bolsa no sofá, algo que nunca faço, e fui direto para o freezer. Situações extremas pedem medidas extremas. Sorvete de pistache diretamente do pote. Vesti meu pijama favorito, aquele com estampa de números pi, e sentei-me no meio da cama, laptop aberto, cabelo preso num coque desleixado. "Vamos organizar isso cientificamente", murmurei para meu gato Fibonacci, que me olhava com aquela cara de "humanos são tão complicados", enquanto se lambia despreocupadamente. Abri um novo arquivo Excel. Se existe algo que me acalma, é organizar dados em colunas perfeitamente alinhadas. Análise de revendas familiares .xlsx. A primeira aba, Inventário de presentes, listando tudo que dei nos últimos 24 meses. Segunda aba, Itens encontrados no Marketplace, com screenshots, preços e tempo entre recebimento e anúncio. Terceira aba, Declarações financeiras contraditórias. Todas as vezes que ouvi familiares reclamando de dificuldades financeiras, cruzadas com compras supérfluas subsequentes. Mãe não pode viajar nas férias por causa do orçamento apertado, versus mãe compra bolsa de marca 2 semanas depois de vender meu presente. Os números não mentiam. 41 itens vendidos por 7 familiares diferentes. Tempo médio entre recebimento e venda, 13 dias. Taxa de revenda, 68,7% do valor original. A pessoa que mais vendia? Lucas, meu querido irmãozinho, que havia transformado em dinheiro 94% dos presentes que dei a ele. E o mais interessante, a correlação entre venda de presentes e aquisição de itens não essenciais era de 92%, ou seja, não estavam vendendo por necessidade, estavam trocando meus presentes cuidadosamente escolhidos por... O quê? Um sapato novo, uma jaqueta de marca, uma noite no bar. Quanto valia minha dedicação exatamente? E o mais importante, como eu nunca percebi isso antes. Será que eu era tão obcecada por dados que não conseguia ver o óbvio? Que tipo de analista isso me tornava? Eu sei o que você está pensando. Carolina, você não vai realmente criar um plano elaborado de vingança baseado em algoritmos, vai? Bem, deixa eu te contar sobre a noite em que acordei às 3 da manhã com a ideia perfeita. Acordei às 3h17 da manhã com uma ideia tão clara que praticamente iluminava o quarto. Pulei da cama, assustando o pobre Fibonacci que dormia em cima dos meus pés, e corri para o laptop como se estivesse possuída. "Fibo, achei a solução!" exclamei para o gato que me encarava com aquela expressão de "Sério que você me acordou por isso?" Abri o navegador e comecei a pesquisar ações em queda. Não qualquer ação, precisava de uma específica, que minha análise preditiva indicasse recuperação em, digamos, 2 meses. A AM parecia perfeita. Empresa de tecnologia agrícola que caiu 47% após um escândalo de corrupção, mas com patentes promissoras e nova diretoria prestes a assumir. As ações estavam a R$ 12, mas meus cálculos mostravam potencial para alcançar R$ 50 em 60 dias. É matemática básica, Fibo.
Expliquei, enquanto o gato se lambia totalmente indiferente ao meu momento de genialidade. Eu poderia comprar ações agora, automatizar o processo para adicionar mais a cada venda de presente, e então a família descobriria que poderiam ter ganhado muito mais se tivessem apenas guardado meus presentes. Foi quando percebi que precisava das senhas deles. Não para mexer nas contas, claro, só para monitorar as vendas. Ok, talvez isso estivesse na zona cinzenta da ética, mas a família claramente já tinha acampado nessa zona há tempos. Comecei pelo mais óbvio. A senha da minha mãe para tudo era Juluca 4. Iniciais dos filhos plus ano de casamento. Meu pai usava Santos 62, time plus ano de nascimento. Lucas alternava entre Skywalker e o nome da namorada do momento, e Juliana usava Gatinha seguido do ano. Vovó Teresa era mais esperta. Sua senha combinava o nome do primeiro gato dela com um endereço antigo. Mas eu sabia porque ela mesma me pediu para configurar seu e-mail. Família, tão previsível quanto insegura digitalmente. Passei a semana seguinte vivendo uma vida dupla. Analista de dados exemplar durante o dia, hacker familiar à noite. Carolina, você está bem? Parece cansada. Marcelo perguntou na quarta-feira, quando me pegou bocejando pela terceira vez na mesma reunião. Tudo ótimo, só muito empolgada com o Natal, respondi, possivelmente com entusiasmo demais, porque ele me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Se ele soubesse que eu tinha passado a madrugada criando um sistema que monitorava automaticamente as contas do marketplace da minha família e convertia valores em ações. O sistema era elegante, embora eu diga por mim mesma. Cada familiar teria seu próprio QR Code, que, quando escaneado, mostraria um dashboard personalizado. Quanto teriam ganhado se tivessem mantido meus presentes versus quanto ganharam vendendo. Além disso, detalhes de cada transação, fotinhas incluídas. O desafio foi conectar tudo sem alertá-los. Quase enviei acidentalmente uma notificação de teste para o celular do meu pai na sexta à noite. Imaginei a cena. Oi, pai, ignore aquela mensagem sobre monitoramento de traição familiar. É só um projeto do trabalho. Haha! Por sorte, consegui cancelar a tempo. Na véspera do encontro familiar, ensaiei meu discurso no espelho do banheiro. Querida família, tenho observado um padrão interessante. Não, parecia palestra corporativa. Surpresa! Sei que vocês vendem meus presentes direto demais. Este ano, em vez de objetos materiais, soava como aqueles posts motivacionais cheios de hashtags. Borrifei água no rosto. Quem eu estava enganando? Não importava quanto eu ensaiasse, nada me prepararia para o momento em que eu exporia o esquema familiar de revenda. Era como me preparar para pular de paraquedas estudando a teoria da gravidade. Em algum momento, eu teria que simplesmente saltar e torcer para que o paraquedas abrisse. E se não abrisse? Bem, pelo menos seria um Natal inesquecível, não é? O apartamento da vovó Teresa, em Campinas, conseguia ser simultaneamente um museu de antiguidades e um showroom high-tech. Cristaleiras do século passado conviviam com assistentes virtuais em cada cômodo, e o tradicional presépio de porcelana dividia espaço com uma árvore de Natal que sincronizava luzes com músicas pelo Spotify. Carolina, meu bem, como está a menina mais inteligente da família? Vovó me abraçou forte quando cheguei, usando seu perfume característico de lavanda e um batom vermelho impecável, às 19 horas de 24 de dezembro. A sala já estava cheia. Tia Márcia exibia com orgulho seu novo corte de cabelo. Para ficar bem nas fotos do aplicativo de namoro, sobrinha. Enquanto papai e tio Carlos discutiam acaloradamente sobre política na varanda, com aquela combinação clássica de opiniões fortes e fatos questionáveis. Minha mãe comandava a cozinha como um general em campo de batalha, e Juliana fazia stories para o Instagram, documentando cada detalhe da decoração. Marketing de conteúdo natalino, Kaká, supera! Lucas chegou atrasado, como sempre, carregando uma garrafa de vinho barato em uma embalagem cara. Típico. Observei tudo com novos olhos, notando detalhes que antes ignoraria.
O relógio novo no pulso do meu pai, comprado com o dinheiro do Kindle que dei? Os brincos brilhantes da Juliana, adquiridos com a venda daquela bolsa de marca? Sentei-me quieta, fingindo interesse na história interminável da tia Márcia sobre seu último date desastroso, enquanto minha mão apertava nervosamente os envelopes na minha bolsa. Meu estômago revirava mais que um liquidificador processando pedras. O momento se aproximava. Após a ceia, faríamos o amigo secreto e então eu mudaria a dinâmica familiar para sempre. Ou seria apenas mais um drama natalino para o arquivo? Só o tempo diria. Especificamente, cerca de 2 horas, considerando o ritmo em que a família Mendes conseguia comer uma ceia completa. Confesso que naquele momento, rodeada pela minha família com envelopes de QR Codes nas mãos, quase desisti de tudo. Mas aí, amiga, você não tem ideia do que aconteceu quando o primeiro celular escaneou aquele código. Quem começa o amigo secreto este ano? Perguntou vovó Teresa, depois que todos já haviam devorado 2 porções de rabanada e pelo menos 3 copos de vinho, exceto ela, que secretamente substituía o álcool por suco de uva quando ninguém estava olhando. Outro detalhe que só percebi recentemente. A sala da vovó parecia encolher com tantas pessoas empanturradas, ocupando cada superfície disponível. Tio Carlos já tinha desabotoado a calça discretamente, e minha mãe tentava disfarçar um bocejo atrás de um guardanapo. Eu começo, ofereceu-se tia Márcia, sempre ansiosa para ser o centro das atenções. Ela entregou um pacote enorme para Lucas, que rasgou o papel com a animação de uma criança de 5 anos, revelando uma camisa do Corinthians. "Uau, tia! Exatamente o que eu queria!" exclamou com entusiasmo desproporcional. A mesma reação que teve com meu iPad, que virou dinheiro antes mesmo que a caixa esfriasse. Observei outros presentes sendo trocados. Uma carteira de marca claramente falsificada do Brás, um kit de banho que com certeza foi recebido em outro amigo secreto, um livro de autoajuda com o preço da promoção ainda visível na contracapa. Finalmente, chegou minha vez. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair os envelopes enquanto me levantava. Respirei fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. Este ano pensei em fazer algo diferente, comecei, tentando não transparecer o caos que explodia dentro do meu peito. Em vez de objetos que quase disse que vocês venderiam, mas me contive. Que ocupam espaço, preparei algo especial para todos. Distribuí os envelopes dourados, observando as expressões confusas. É um QR Code, expliquei. Escaneiem com o celular. 7 pares de olhos se alternavam entre mim e os envelopes, enquanto 7 cérebros provavelmente pensavam a mesma coisa. A Cacá finalmente perdeu a noção do que é um presente decente. O primeiro a escanear foi Lucas, sempre o mais ágil com tecnologia, especialmente quando envolvia transformar gadgets caros em dinheiro rápido. Vi o momento exato em que a cor abandonou seu rosto. O que é isso? Gaguejou, olhando para mim como se eu tivesse acabado de revelar ser uma espiã internacional. Um por um, os outros seguiram o exemplo. O silêncio que desceu sobre a sala foi tão denso que dava para cortar com a faca de peru. "Espera um pouco", murmurei, pegando meu laptop da bolsa e conectando-o à Smart TV de 55 polegadas da vovó. Uma das poucas pessoas que aparentemente não vendia meus presentes. Na tela gigante, apareceu meu dashboard meticulosamente preparado. Análise de revendas familiares Mendes, Natal 2022 a 2024. Gráficos coloridos, tabelas detalhadas e UPS de resistance, um carrossel de screenshots dos anúncios. "Pai, este é o relógio que te dei ano passado, vendido por R$ 950, anunciado pelo Ricardo Mendes, que por acaso usa a mesma foto de perfil que meu cunhado." Apontei. "Mãe, a air fryer que você jurou estar revolucionando sua cozinha, vendida por R$ 420 apenas 4 dias depois." Meu pai engasgou com o vinho, manchando de roxo o tapete persa da vovó. Minha mãe, de repente, ficou extremamente interessada em analisar a textura da sua taça vazia.
Lucas, continuei, sentindo uma mistura estranha de satisfação e horror pelo que estava fazendo. Você detém o recorde de velocidade, o iPad anunciado 4 horas e 17 minutos após abrir o presente, ainda com a fita adesiva da caixa visível na foto. Juliana começou a fungar, olhando para o teto como se buscasse uma rota de fuga celestial. Tia Márcia sussurrou algo como "preciso de ar" e saiu para a varanda. Foi quando notei um detalhe curioso. Vovó Teresa não parecia nem um pouco surpresa. Na verdade, tinha no rosto aquele meio sorriso de quem assiste a um filme cuja trama já conhece. Espera, ela sabia? Por quanto tempo? E por que nunca me contou? Cada QR Code que vocês escanearam está conectado a uma conta de investimentos que criei, expliquei, tentando manter a voz firme enquanto 7 pares de olhos me encaravam com expressões que variavam do horror ao desespero. Cada vez que vendiam um presente meu sistema detectava e investia o mesmo valor em ações da M. Tomei um gole do meu vinho, precisando desesperadamente do álcool para continuar. Essas ações valorizaram 327% até agora. Se somados, os presentes vendidos totalizam R$ 17.243. Esse valor, investido conforme meu algoritmo, gerou um retorno de R$ 56.487. Um burburinho percorreu a sala. Meu pai parecia estar fazendo cálculos mentais, provavelmente comparando com sua própria carteira de investimentos. Lucas tinha da expressão de quem acabou de descobrir que a Terra não é plana. Vocês têm 2 opções, continuei, servindo-me de mais vinho como quem discute o clima. Podem sacar esse dinheiro agora, confirmando que nossa relação é puramente transacional, ou podem mantê-lo investido por mais 30 dias, quando minha projeção indica um aumento adicional de 45%. Fiz uma pausa dramática. Mas há uma condição para ir na segunda opção. Honestidade. Quero saber exatamente por que cada um vendeu meus presentes. O silêncio que seguiu parecia interminável. Foi minha mãe quem o quebrou, com a voz embargada que eu raramente ouvia. Eu uso o dinheiro para pagar terapia, confessou, encarando a própria taça vazia. Comecei há 2 anos, depois daquele episódio. O episódio, nosso código familiar para seu colapso nervoso após a aposentadoria. Seu pai acha que terapia é conversa fiada para gente fraca, então escondo as sessões. Olhei para meu pai, que encarava o chão como se tivesse encontrado a resposta para o universo no padrão do tapete. E a bolsa da Prada que você comprou semana passada? Perguntei confusa. Minha mãe deu de ombros com um sorriso triste. Às vezes a terapia diz que eu mereço me presentear. Compensa as horas que passo ouvindo que sou inútil por não trabalhar mais. E assim começaram as confissões, uma a uma, derrubando como dominós a imagem perfeitamente calculada que eu tinha da minha família. Aquele silêncio na sala da vovó foi o som de uma família inteira percebendo que seus segredos não eram tão secretos assim. E se você acha que já viu constrangimento, espere até ouvir as confissões que vieram a seguir. Eu pago o tratamento do seu tio Paulo. Meu pai confessou depois, sua voz normalmente firme agora baixa e hesitante. Ele está em uma clínica de reabilitação há 8 meses. Ninguém sabe, nem sua mãe. Olhei para o tio Carlos, que assentiu silenciosamente. Paulo, o irmão ausente do meu pai, que supostamente estava trabalhando em Manaus. A peça ausente do quebra-cabeça familiar. Mas e o relógio? Por que vender justo aquele relógio que escolhi tão cuidadosamente? Perguntei, ainda tentando entender. Meu pai deu de ombros, desconfortável. Precisava do dinheiro naquela semana específica. A clínica aumentou a mensalidade sem aviso. O relógio estava ali. Juliana enxugou as lágrimas borradas de rímel que escorriam pelo rosto. Fiz um empréstimo para o Rafael ano passado, admitiu, referindo-se ao ex-namorado que todos detestávamos. Ele disse que era para abrir uma startup, mas usou para apostar. Quando terminamos, ele se recusou a devolver. Estou pagando R$ 780 por mês a um agiota, Cacá. Um agiota de verdade, daqueles de filme, que manda mensagem com emoji de faca. Arregalei os olhos.
Minha irmã caçula, a garota dos stories perfeitos e das legendas inspiradoras, devia dinheiro a um agiota? A realidade parecia cada vez mais um episódio de série brasileira de baixo orçamento. E por que não pediu ajuda? Questionei. Ela deu uma risada amarga. Para a Super Carolina, a irmã perfeita com trabalho perfeito e vida perfeita, para ouvir um sermão sobre responsabilidade financeira? Não, obrigada. Lucas foi o próximo, surpreendentemente sério. Estou tentando abrir um negócio, revelou, evitando meu olhar. Uma plataforma de educação tecnológica para crianças de comunidades. Precisava de capital inicial. Pisquei confusa. Lucas, meu irmão festeiro e aparentemente irresponsável com um projeto social? Mas por que não me contou? Eu poderia ter investido diretamente. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Por que você teria transformado isso em outra planilha, Cacá? Analisado cada aspecto, apontado cada falha potencial, até eu mesmo desistir da ideia. Você tem esse efeito nas pessoas. Suas palavras me atingiram como um tapa. Era assim que meu próprio irmão me via? Como uma calculadora ambulante, incapaz de apoiar sem analisar? E o pior, ele estava errado? Olhei ao redor para os rostos familiares que agora pareciam estranhos e percebi que talvez as variáveis que eu não conseguia planilhar fossem exatamente as mais importantes. A sala da vovó Teresa, normalmente espaçosa, parecia agora pequena demais para conter tantas verdades expostas. O ar estava denso com confissões, como se as palavras tivessem peso físico. Eu comecei, mas minha voz falhou. Eu, que sempre tinha resposta para tudo, estava sem palavras. Fibonacci teria ficado desapontado com minha falta de sequência lógica. Eu nunca imaginei, tentei novamente, que vocês estavam passando por essas coisas. Que articulada, Carolina. Anos de educação formal para chegar a coisas como definição de crises familiares. Vocês sempre pareciam tão... Bem, continuei, as palavras saindo desajeitadas. Nos almoços de domingo, nas chamadas de vídeo, sempre falando de planos e conquistas, nunca de dificuldades. Minha mãe soltou uma risada suave. Meu bem? Claro que sim. Você liga uma vez por semana, exatamente às 20 horas de domingo, fala por exatos 34 minutos, pergunta como estamos e desvia de qualquer resposta real com "Que bom, estou ocupada essa semana, falamos depois". Quando exatamente contaríamos nossas crises? Senti meu rosto queimar. Era tão óbvio quando ela colocava desse jeito. Será que eu havia automatizado até mesmo minhas interações familiares? Os presentes eram minha forma de mostrar que me importo, confessei, surpreendendo a mim mesma com a vulnerabilidade. Nunca fui boa com palavras ou demonstrações físicas. Números fazem mais sentido para mim do que emoções. Senti uma lágrima escapar e rapidamente a enxuguei, irritada com minha própria falta de controle. Eu escolhia cada presente meticulosamente, pesquisava por semanas, comparava preços, especificações. Era meu jeito de dizer: "Ei, eu presto atenção em vocês?" Minha voz falhou na última parte. Lucas estendeu a mão, pegando a minha. "Nós sabemos, Cacá", ele disse suavemente. "Mas às vezes precisamos mais da sua presença do que dos seus presentes." Abri a boca para protestar, para explicar que presença era algo que eu não sabia quantificar, algo que me dava ansiedade, algo... E então percebi que talvez esse fosse exatamente o ponto. Bem, a voz calma da vovó Teresa cortou o momento emotivo. Acho que já está na hora de eu me pronunciar, não é? Todos os olhares se voltaram para ela, ainda impecável em seu conjunto de seda azul, sem um fio de cabelo fora do lugar, mesmo depois de horas de festa. Carolina não é a única com um segredo tecnológico nesta família. Com uma agilidade impressionante para seus 75 anos, vovó pegou um iPad de última geração de trás da almofada do sofá. Eu sabia de todas as vendas. Na verdade, sugeri algumas delas. Meu queixo literalmente caiu. "Vovó!" Foi tudo que consegui dizer enquanto ela digitava sua senha com unhas perfeitamente feitas.
Querida, você acha mesmo que alguém nesta família faz algo sem que eu saiba? Ela virou a tela para que todos pudessem ver. Uma planilha. Uma planilha detalhada, com códigos de cores e gráficos que fariam meu chefe Marcelo chorar de orgulho. Eu mantenho registros de todas as transações financeiras da família há anos. Quando alguém tem uma emergência, sugiro soluções. Às vezes, isso significa vender presentes caros que podem ser convertidos em necessidades. Mas por que nunca me contou? Perguntei, sentindo-me simultaneamente impressionada e traída. Vovó ajustou os óculos de leitura com elegância. Porque você, minha querida, precisa aprender que nem tudo na vida pode ser calculado e previsto. Famílias são como algoritmos com bugs intencionais. Funcionam não apesar das falhas, mas por causa delas. Ela sorriu. Aquele sorriso sábio que sempre me fazia sentir que ela sabia algo que eu ainda não tinha descoberto. Além disso, continuou, com um brilho maroto nos olhos, vendi aquele colar de pérolas que você me deu para investir em bitcoins. Tripliquei o valor. Um momento de silêncio atônito foi seguido pela risada descontrolada de Lucas, que se espalhou pela sala como um vírus benéfico. Logo todos estávamos rindo, até mesmo eu, embora parte de mim quisesse argumentar sobre a volatilidade das criptomoedas e o risco desproporcional para investidores da terceira idade. Mas pela primeira vez, deixei a análise de lado e apenas ri da absurdidade da situação, do meu plano elaborado que acabou revelando mais sobre mim que sobre eles, da ironia de descobrir que minha avó era possivelmente mais tech-savvy que eu. Então, vovó limpou uma lágrima de riso. O que faremos com o dinheiro dos investimentos, Carolina? Você ainda está oferecendo essas duas opções? Todos os olhares voltaram para mim, mas agora sem medo ou vergonha, com expectativa. Como se, de alguma forma, depois de todas as revelações, ainda confiassem no meu julgamento. E, surpreendentemente, isso significava mais para mim do que qualquer planilha jamais significaria. Dizem que famílias são complicadas, mas ninguém me avisou que a minha era praticamente um problema de cálculo avançado sem solução única. E o mais surpreendente, como um mês pode mudar completamente a equação. Um mês depois, estávamos todos reunidos na sala de jantar da casa dos meus pais, o mesmo lugar onde costumávamos comemorar aniversários e aprovar boletins escolares. Mas hoje, a mesa estava coberta não por um bolo ou pratos de comida, mas por laptops, tablets e uma quantidade assustadora de papéis. Primeira reunião oficial de finanças da família Mendes, dizia o banner improvisado que Juliana fez e, claro, postou no Instagram com a hashtag #FamíliaQuinvestJunta. Então, para resumir, falei, tentando soar profissional, mesmo usando jeans e uma camiseta velha do Coldplay. Os investimentos renderam exatamente como previsto e temos agora 82. R$ 134 para distribuir. Olhei ao redor da mesa, ainda me acostumando com a nova dinâmica familiar. Lucas estava anotando tudo em um caderno, não para postar memes nas redes sociais como eu teria presumido antes. Mamãe e papai sentavam-se lado a lado, não mais fingindo que tudo estava bem, mas discutindo abertamente sobre como reorganizar o orçamento doméstico. Proponho dividirmos assim: 30% para um fundo de emergência familiar, 30% para quitar o empréstimo da Juliana, 20% para o projeto do Lucas e 20% para o tratamento do tio Paulo. Só uma sugestão, interrompeu vovó Teresa, elegante como sempre, mexendo em seu iPad com a facilidade de quem nasceu na era digital. Podemos reservar 5% para um curso de inteligência emocional para a Carolina? Todo mundo riu, inclusive eu, embora tenha discretamente anotado a ideia na minha lista mental de coisas para pesquisar depois. Será que existiam planilhas para acompanhar progresso emocional? Provavelmente não, e talvez esse fosse exatamente o ponto. Falando sério, continuou vovó, estou orgulhosa de todos vocês, especialmente de você, Carolina, por transformar um momento de crise em oportunidade. Orei com o elogio inesperado.
Eu só fiz o que sei fazer, analisar dados, murmurei, subitamente interessada nos padrões da toalha de mesa. Não, corrigiu vovó. Você fez algo muito mais difícil. Admitiu que nem tudo pode ser quantificado. Ela tinha razão, como sempre. O verdadeiro investimento daquele Natal não tinha sido em ações, mas em verdade. E, surpreendentemente, o retorno parecia muito mais valioso do que qualquer gráfico poderia mostrar. Quem diria que eu, Carolina Planilha Mendes, chegaria a essa conclusão? Certamente não o Fibonacci, que provavelmente estaria decepcionado com minha súbita apreciação por variáveis não numéricas. Feliz aniversário, pai! Entreguei um envelope simples a Roberto Mendes 3 meses depois, em um churrasco de domingo no quintal da casa deles em Alphaville. Ele ergueu as sobrancelhas, provavelmente esperando outro gadget caro que poderia ou não acabar no marketplace. Em vez disso, encontrou um certificado para um workshop de culinária italiana de 6 semanas. Você sempre fala que queria aprender a fazer aquela lasanha que comemos em Roma, expliquei, observando sua expressão confusa mudar para algo mais suave. É para nós dois, na verdade. Pensei que poderia ser, sei lá, divertido? A palavra divertido saiu estrangulada da minha garganta, como se meu sistema operacional não estivesse programado para usar esse termo em contexto familiar. Papai olhou do certificado para mim e vi algo em seus olhos que raramente notava. Emoção genuína. Você vai mesmo tirar 6 noites para fazer massa do zero comigo? Perguntou incrédulo. Assenti, já imaginando mentalmente as 6 quartas-feiras bloqueadas em meu Google Calendar com o aviso não marcar reuniões, fazendo carboidratos com o pai. Ele me abraçou, um abraço apertado e demorado, daqueles que costumávamos trocar quando eu era pequena e voltava da escola com um 10 em matemática. Ao longo dos meses seguintes, minha abordagem aos presentes mudou completamente. Para Lucas, investi diretamente em seu projeto social, tornando-me sócia minoritária e consultora de dados, algo que ele surpreendentemente aceitou sem revirar os olhos. Para minha mãe, aulas de fotografia, sua paixão secreta que descobri durante nossas novas conversas semanais, agora sem duração predeterminada e com perguntas genuínas. Para Juliana, ajudei a estruturar seu perfil profissional no Instagram, transformando seu hobby em uma fonte de renda que já estava quase quitando aquela dívida com o agiota, que descobri horrorizada realmente usava emojis de faca nas cobranças. E para a vovó Teresa, um curso avançado de análise de criptomoedas, que ela concluiu com notas mais altas que todos os jovens da turma. Alguns estereótipos existem para serem completamente demolidos, aparentemente. 6 meses após o Natal do QR Code, como Lucas dramática e persistentemente insistia em chamar, reunimos-nos novamente na casa da vovó para um feriado qualquer, desses que só servem de desculpa para a família brasileira se juntar e comer muito. No centro da mesa de centro, em lugar de honra ao lado dos porta-retratos vintage e dos bibelôs de porcelana, estava meu presente para todos, uma moldura digital conectada ao novo sistema familiar que criei. Não mais uma ferramenta de exposição, mas um dashboard colaborativo que todos alimentavam voluntariamente. Olha, o Lucas acabou de atualizar, exclamou Juliana, apontando para a notificação que apareceu na tela. Fechou contrato com 3 escolas públicas para o projeto de tecnologia. Todos aplaudiram, enquanto a moldura exibia um pequeno gráfico de progresso e uma foto de crianças sorridentes em frente a computadores. E a mamãe terminou de pagar as parcelas do carro, comentou Lucas, erguendo sua cerveja num brinde improvisado quando o outro alerta apareceu. O sistema mostrava não apenas conquistas financeiras, mas também fotos de momentos importantes, lembretes de aniversários e até um contador regressivo para a formatura de Juliana, agora oficialmente de volta à faculdade. Vocês percebem que somos provavelmente a única família no Brasil que comemora quando alguém atualiza uma planilha compartilhada, né? Comentou meu pai, balançando a cabeça enquanto sorria. Não é uma planilha, pai. É um sistema integrado de compartilhamento de dados pessoais com interface intuitiva.
Corrigi automaticamente, antes de perceber que ele estava brincando comigo. Ou seja, um grupo de WhatsApp glorificado, provocou Lucas cutucando minhas costelas. Fiz uma careta para ele, mas não consegui evitar rir. Éramos estranhos mesmo, uma família que transformou uma crise de revenda de presentes em um experimento de transparência financeira. Mas ei, pelo menos ninguém mais vendia meus presentes no marketplace. Agora tínhamos um grupo específico para coisas que a Carolina deu e não servem para ninguém, onde os itens circulavam apenas dentro da família. Progresso, certo? Às vezes, a otimização de sistemas vem em formas inesperadas, como aprender a rir das próprias planilhas. Eu sei, eu sei. Quem diria que eu, Carolina Planilha Mendes, estaria cozinhando massa do zero com meu pai numa quarta-feira? Mas acredite, essa nem foi a maior transformação que aconteceu na família. Carolina Mendes, consultora de inteligência familiar e financeira. Olhei para o cartão de visitas recém-impresso e não pude evitar uma pontada de orgulho. Um ano após o incidente do Natal, eu havia transformado minha experiência pessoal em um negócio paralelo. Ajudar famílias a organizar suas finanças sem destruir seus relacionamentos no processo. Meu slogan? Dados com coração. Terrivelmente cafona, eu sei, mas Juliana insistiu que era autêntico e compartilhável. E aparentemente ela entendia dessas coisas melhor do que eu. Minha vida havia mudado em aspectos que nenhum algoritmo preditivo teria previsto. Continuava trabalhando na fintech durante o dia, mas às noites e fins de semana conduzia workshops para famílias sobre comunicação financeira. Lucas finalmente se formou e expandiu seu projeto social para 5 comunidades, com planos de transformá-lo em uma ONG legítima. Juliana descobriu seu talento para marketing digital e estava criando conteúdo para pequenas empresas, incluindo a nova padaria artesanal do meu pai. Sim, aquelas aulas de culinária italiana evoluíram para uma obsessão com pães fermentados naturalmente, e agora tínhamos um microempreendedor familiar especializado em focaccia. Mamãe continuava na terapia, mas agora abertamente, inclusive arrastando meu pai para sessões de casal mensais, que ele frequentava resmungando, mas saía visivelmente mais leve. Tio Paulo havia completado o tratamento e voltado para a família, trabalhando meio período na padaria do meu pai enquanto se restabelecia. E vovó Teresa? Bem, ela havia formado um clube de investimentos com suas amigas do Bridge. 5 senhoras entre 70 e 82 anos que agora discutiam tendências de mercado entre partidas de cartas e receitas de bolo. Os lobos de Wall Street deveriam temer as raposas da terceira idade. Ela brincava, ajustando os óculos para analisar mais um gráfico de tendências. Quanto a mim, estava finalmente aprendendo que algumas das variáveis mais importantes na vida não cabem em células de Excel, embora isso não me impedisse de tentar ocasionalmente. Você prometeu não transformar isso em uma análise de dados. A voz de Lucas ecoou pela sala de estar dos meus pais num domingo particularmente tenso, quando nossa recém-estabelecida harmonia familiar enfrentou sua primeira grande crise. Acontece que meu irmão havia usado parte do investimento do seu projeto social para ajudar tio Paulo com uma dívida não revelada anteriormente. Eu, obviamente, achei que isso merecia uma análise completa de risco e impacto, com projeções de 3 anos e cenários alternativos. É só uma planilha básica de contingência, argumentei, segurando meu laptop como um escudo. Vocês dois, chega! A voz da minha mãe cortou nossa discussão com uma autoridade que não ouvíamos desde a adolescência. Carolina, nem tudo precisa ser quantificado. Lucas, transparência inclui consultar a família antes de redirecionar fundos coletivos. Paramos imediatamente, como crianças pegos roubando biscoitos. Papai, que normalmente sairia da sala ao primeiro sinal de conflito, surpreendentemente interveio. Vamos resolver isso como adultos. Lucas explica sua decisão, Carolina guarda a planilha e todos ouvimos sem interromper. Troquei olhares espantados com Juliana. Desde quando nossos pais mediavam conflitos de forma madura, em vez de simplesmente mudarem de assunto? Foi vovó Teresa quem salvou o dia, aparecendo inesperadamente com uma travessa de brigadeiros ainda quentes. Sistema familiar em debugging,
anunciou ela, colocando os doces na mesa de centro. O protocolo brasileiro para a resolução de conflitos exige chocolate. Não pude conter um sorriso. Vovó havia incorporado termos técnicos ao seu vocabulário com a mesma facilidade com que eu estava. Lentamente, dolorosamente, aprendendo a não transformar cada problema em uma planilha. Sentamos em círculo, comendo brigadeiros que derretiam na boca e, pela primeira vez, conseguimos discutir um problema financeiro sem gráficos ou acusações. Lucas explicou suas razões, eu expressei minhas preocupações e juntos encontramos um meio-termo. O sistema familiar Mendes estava longe da perfeição, mas agora, pelo menos, tinha processos de recuperação de falhas. E brigadeiros. Muitos brigadeiros. Amigo secreto! Anunciou vovó Teresa animadamente na noite de Natal seguinte. Um ano inteiro havia se passado desde minha grande revelação dos QR Codes. Olhei nervosamente ao redor, temendo flashbacks traumáticos, mas todos pareciam relaxados. Este ano fizemos diferente, explicou vovó. Cada pessoa escreveu o que realmente precisa ou deseja, e os presentes foram escolhidos a partir disso. Era uma ideia simples, mas revolucionária para nossa família. Comunicação direta em vez de adivinhação. Funciona melhor que algoritmos, não é, Carolina? Provocou ela, piscando para mim. As trocas foram surpreendentemente significativas. Lucas ganhou um curso de gestão de projetos sociais que realmente queria fazer. Juliana recebeu equipamento para melhorar a qualidade dos seus vídeos profissionais. Meus pais ganharam uma viagem de fim de semana para um festival gastronômico, algo que nunca comprariam para si mesmos. Quando chegou minha vez de receber, estava genuinamente curiosa. O que minha família achava que eu precisava? Tio Paulo se aproximou com um pacote volumoso e mal embrulhado. É de todos nós, explicou ele. Fizemos juntos. Dentro havia um álbum, não digital, mas físico, daqueles com páginas de verdade. Cada página mostrava fotos de minha família usando, aproveitando ou celebrando algo que eu havia dado a eles. Mamãe cozinhando na panela que não foi vendida, papai usando o relógio novo que escolhi após o incidente, Lucas ensinando crianças com tablets semelhantes aos que eu havia dado, Juliana criando conteúdo com a câmera que comprei no último aniversário dela. Entre as fotos, pequenas notas manuscritas explicavam como meus presentes, mesmo os que foram vendidos, impactaram suas vidas de alguma forma. Vendi o Kindle, mas usei o dinheiro para comprar remédios quando fiquei doente e não queria te preocupar. Troquei o smartwatch por uma impressora que uso até hoje no trabalho. Histórias que eu nunca soube, contextos que nunca considerei. Na última página, uma foto recente de todos nós ao redor da mesa da vovó, rindo enquanto olhávamos para a moldura digital, nosso dashboard da honestidade. Abaixo, uma única frase escrita com a caligrafia elegante da vovó Teresa. Alguns algoritmos não podem ser calculados. Estes são os mais valiosos. Senti algo quente e úmido escorrendo pelo meu rosto e demorei um momento para perceber que eram lágrimas. Eu, Carolina Mendes, analista de dados, criadora de planilhas, programadora de fórmulas, estava chorando por causa de um álbum de fotos. Não havia nenhuma fórmula no Excel para calcular esse momento, e pela primeira vez na vida, isso me parecia absolutamente perfeito. Se alguém me dissesse há 3 anos que uma crise familiar por causa de presentes revendidos acabaria com todos nós mais felizes e conectados, eu teria exigido ver as planilhas que comprovassem. Mas espere até você conhecer meu novo desafio. Então você é a famosa Carolina. A mãe de Henrique, meu novo namorado, ainda me sentia estranha usando esse termo aos 30 anos, apertou minhas mãos com entusiasmo excessivo. Finalmente conhecemos a moça que transformou análise de dados em terapia familiar. Sorri educadamente, sentindo o rubor subir pelo pescoço. Estávamos em um café na Vila Madalena, em nosso primeiro encontro oficial com a família dele. Henrique, desenvolvedor de software que conheci em um hackathon beneficente, apertou minha mão sob a mesa em solidariedade silenciosa. Observei a dinâmica da família Silva com olhos analíticos, não conseguindo desligar completamente meu modo consultora.
Senhor Silva, insistia que eu o chamasse de Geraldo, claramente controlava as finanças com mão de ferro, interrompendo a esposa quando ela mencionou querer trocar de carro. A irmã mais nova de Henrique, Mariana, revirava os olhos a cada comentário do pai, enquanto checava discretamente o celular sob a mesa. A mãe, Cláudia, falava em excesso sobre amenidades, evitando qualquer tópico que pudesse gerar conflito. Observando-os, minha mente automaticamente começou a criar categorias, padrões, fluxogramas de comunicação. Quase abri a boca para sugerir uma planilha compartilhada para resolver o problema da mesada universitária que Mariana mencionou, quando senti Henrique apertar minha mão novamente, mais forte desta vez. Carolina desenvolveu um sistema incrível para sua própria família, explicou Henrique, obviamente tentando me apresentar em uma luz positiva. Mas o mais legal é como ela entende que cada família tem seu próprio algoritmo. Não é assim que você chama, amor? Amor. Ainda não estava acostumada com esse apelido, que fazia meu estômago dar aquela cambalhota estranha e agradável. Assenti, subitamente consciente de que estava prestes a propor soluções para problemas que mal conhecia. Respirei fundo e optei por algo radical. Apenas ouvir. Sem análises, sem sugestões, sem planilhas mentais. Apenas existir no momento, observando como aquela família funcionava em seu próprio sistema imperfeito, mas funcional. Era uma nova abordagem para mim, mais qualitativa que quantitativa e surpreendentemente libertadora. Talvez nem todo o sistema precisasse de otimização imediata. Algumas vezes, apenas compreender seu funcionamento já era um avanço significativo. A empresa vai fechar. A declaração simples do meu pai caiu como uma bomba durante nosso almoço de domingo, fazendo todos congelarem com os garfos a meio caminho da boca. A construtora onde ele trabalhava há mais de 20 anos estava declarando falência, atingida pela crise econômica. Ele continuou comendo calmamente, como se tivesse apenas comentado sobre o tempo, mas notei seu maxilar tenso, a forma como evitava olhar diretamente para qualquer um de nós. No passado, essa notícia teria sido guardada como segredo até virar uma crise incontrolável, mas agora, apenas 3 dias após saber, papai compartilhava a informação abertamente. Qual o plano? Perguntei automaticamente, já alcançando meu celular para abrir o aplicativo de notas. Era meu mecanismo de defesa natural. Transformar crises em itens acionáveis, problemas em projetos. Mas antes que pudesse começar minha lista, mamãe apoiou a mão sobre a minha. Hoje não, Cacá, ela disse suavemente. Hoje é só para processar a notícia. O plano pode esperar até amanhã. Olhei ao redor e vi todos assentindo. Lucas ofereceu mais salada ao pai. Juliana comentou casualmente que tinha alguns contatos no setor que poderia acionar. Vovó Teresa simplesmente encheu a taça de vinho do meu pai sem dizer nada. Percebi então algo fundamental. Nem tudo na vida precisa, ou pode, ser resolvido imediatamente. Algumas notícias precisam ser absorvidas antes. Alguns problemas precisam de tempo para serem processados emocionalmente antes da ação prática. Era uma revelação para mim, tão acostumada a saltar diretamente para soluções. No dia seguinte, quando nos reunimos para discutir opções, todos vieram preparados. Lucas com contatos de empreendedores, Juliana com oportunidades de marketing para a padaria, mamãe com um orçamento doméstico revisado e eu com um plano financeiro de transição. Mas o mais surpreendente foi meu pai, que chegou com sua própria apresentação. Um plano para transformar seu hobby de panificação em um negócio mais estruturado. Pensei nisso a noite toda, ele explicou, com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Talvez seja a oportunidade que eu precisava para fazer o que realmente gosto. Como uma família de algoritmos imprevisíveis, estávamos todos evoluindo, adaptando-se a novos inputs, produzindo outputs inesperados e, surpreendentemente, funcionando melhor do que nunca. 76 anos! Proclamou vovó Teresa, elegante em seu vestido azul marinho, enquanto soprava as velas de um bolo decorado com o símbolo do Bitcoin em glacê dourado. Ideia da Juliana, obviamente.
Estávamos todos reunidos no apartamento dela, agora equipado com smart speakers em cada cômodo e uma cadeira de massagem high-tech no lugar da velha poltrona de balanço. A decoração tradicional convivia harmoniosamente com a tecnologia moderna, assim como a própria vovó, que agora alternava entre tricotar e acompanhar o mercado de ações em seu tablet. Querida vovó, comecei, nervosa como uma criança em apresentação escolar. Para celebrar sua sabedoria e sua capacidade de inovar, preparamos algo especial. Entreguei um envelope com passagens para Portugal. Não apenas um pacote turístico comum, mas uma jornada gastronômica e cultural personalizada que incluía uma visita à aldeia de onde seus avós vieram. Era um presente coletivo, financiado por todos nós através de uma vaquinha digital que Lucas organizou. O rosto de vovó se iluminou de uma forma que fez todo o planejamento valer a pena. Mais tarde, enquanto todos ajudavam a organizar a cozinha após a festa, vovó me chamou discretamente para a varanda. Sabe, Carolina, ela disse observando a cidade iluminada abaixo. Estou muito orgulhosa do seu plano QR Code, como seu irmão insiste em chamar. Franzi a testa confusa. Mas eu pensei que você desaprovasse toda aquela exposição e manipulação. Vovó riu. Aquela risada musical que não mudava com a idade. Desaprovar? Querida, eu praticamente te dei a ideia. Olhei para ela, completamente perdida. Lembra quando te contei sobre como seu avô e eu resolvíamos nossas diferenças financeiras, sobre transparência e confiança? Tentei recordar a conversa meses antes do Natal fatídico. Você sugeriu que eu provocasse uma crise familiar deliberadamente? Vovó deu de ombros elegantemente. Digamos que eu plantei uma semente. Você a regou e cultivou magnificamente. Ela sorriu, enigmática como sempre. Às vezes, precisamos de um pequeno curto-circuito para reiniciar sistemas que não funcionam mais. Encarei minha avó com novos olhos. Todos esses meses, eu pensando que havia criado um sistema revolucionário, quando na verdade estava apenas executando um código que ela havia programado muito antes. Vovó, você é um gênio do mal, murmurei, admirada. Ela piscou, ajustando o colar de pérolas autênticas que eu havia dado recentemente e que, até onde eu sabia, ainda não tinha virado investimento em cripto. Querida, não seja dramática. Sou apenas uma analista de sistemas familiares. Entre nós, conhecer a família do namorado é assustador, mas descobrir que sua própria avó planejou sua grande revelação anos antes, isso sim é chocante. E você nem imagina o que aconteceu quando chegamos ao 3º ano da nossa nova família. Bem-vindos ao 3º balanço anual dos Mendes. Juliana ergueu uma taça de espumante, sorrindo para a câmera do seu celular posicionado estrategicamente para capturar toda a família reunida na nova casa dos meus pais. Menor que a anterior, mas muito mais aconchegante, com a cozinha industrial que meu pai tanto sonhava para expandir sua padaria artesanal. Seguindo a tradição que estabelecemos após o incidente, estávamos todos juntos para compartilhar conquistas, desafios e planos para o próximo ano. Não se esqueçam de usar a hashtag MendesUpdate2027. Instruiu minha irmã. Agora, uma social media manager respeitada com clientes reais e zero dívidas com agiotas. A mesa de jantar estava coberta por uma toalha nova, mas os rostos ao redor eram familiares e queridos. Lucas, agora diretor executivo de sua ONG de Educação Tecnológica, havia acabado de anunciar que receberam financiamento internacional. Meus pais, rejuvenescidos após a crise da demissão, contaram como a padaria Cantinho do Roberto havia sido mencionada em um blog gastronômico influente. Tio Paulo, sóbrio há 3 anos, mostrava orgulhoso fotos de seu novo apartamento. E você, Carolina? Perguntou vovó Teresa, que acabara de retornar de sua 2ª viagem internacional do ano. Desta vez para o Japão, país que ela decidiu visitar após assistir a uma série de anime por engano. Longa história. Bem, comecei ajustando meus novos óculos. Além do trabalho na fintech, minha consultoria de finanças familiares agora tem 16 clientes regulares.
Fiz uma pausa, sentindo o familiar frio na barriga que ainda me acompanhava quando compartilhava notícias pessoais. E Henrique e eu decidimos morar juntos. Um coro de "ah" e finalmente se espalhou pela mesa, fazendo minhas bochechas queimarem. 2 anos de relacionamento e minha família ainda reagia como se estivéssemos em uma novela das 9. Mas o mais importante, continuei, tentando mudar de assunto, é que finalmente desenvolvi o aplicativo do Dashboard Familiar para smartphones. Beta teste exclusivo para vocês, claro. Distribui QR Codes. Sim, ironicamente voltamos a eles para que todos baixassem o app, que incluía não apenas métricas financeiras, mas também um medidor de felicidade, um contador de jantares em família e uma seção de fotos destacando momentos especiais. Tecnologia e emoção finalmente integradas, assim como eu estava aprendendo a ser. Você criou uma planilha para escolher o nome do nosso gato? Henrique me encarava com uma mistura de descrença e diversão, enquanto eu mostrava minha tela de laptop, onde uma matriz complexa comparava 16 possíveis nomes felinos por critérios como facilidade de pronúncia, potencial para apelidos, ressonância com o miado atual e, meu favorito, compatibilidade com Fibonacci, caso eles se encontrem. Morávamos juntos há 6 meses em um apartamento na Lapa, o dobro do tamanho do meu antigo, e havíamos acabado de adotar um filhote preto com uma mancha branca no peito que parecia uma integral matemática. Obviamente, destino. Diz que você também acha que Pitágoras é claramente superior a Mingau, argumentei, apontando para as métricas incontestáveis na tela. Henrique riu, balançando a cabeça. O que vou fazer com você, Carolina Mendes? Perguntou, abraçando-me por trás enquanto beijava meu pescoço. Me amar apesar das minhas planilhas? Sugeri, inclinando a cabeça para dar-lhe melhor acesso. Te amar inclusive pelas suas planilhas, ele corrigiu. Era por isso que estávamos juntos. Ele não tentava mudar minha essência analítica, apenas me ajudava a equilibrá-la com outras formas de ver o mundo. Pitágoras. Sim, eu venci essa discussão, miou do outro lado do sofá, aparentemente concordando com minha avaliação. Minha família também continuava evoluindo, com bugs e atualizações constantes. Lucas finalmente admitiu estar namorando seu sócio na ONG, algo que todos sabíamos há pelo menos 1 ano. Juliana alternava entre fases de influencer minimalista zen e fashionista consumista, mas agora pelo menos controlava o orçamento para ambas. Meus pais, após 4 décadas de casamento, pareciam estar redescobrindo um ao outro, especialmente desde que começaram a dançar forró nas quintas-feiras. Uma imagem mental que eu tentava bloquear sinceramente. Até mesmo vovó Teresa havia mudado, agora conduzindo um clube de investimentos para mulheres 60+ chamado Senhoras dos Stocks, nome sugerido por Lucas, obviamente. Quanto a mim, ainda lutava para não transformar absolutamente tudo em planilhas, ainda me esforçava para verbalizar emoções em vez de quantificá-las, ainda ocasionalmente revertia para meu modo analítico em situações de estresse. Mas agora entendia que o processo de debugging era contínuo. Não existia versão final, apenas atualizações constantes. E isso, surpreendentemente, estava ok. Família, hora da foto! Anunciou Juliana, posicionando seu celular em um tripé no jardim da casa da vovó, onde celebrávamos mais um Natal. O apartamento agora tinha ainda mais fotos que objetos caros, uma mudança sutil, mas significativa nas prioridades da matriarca. Pitágoras e Fibonacci haviam se tornado melhores amigos improváveis depois que Henrique e eu nos casamos em uma cerimônia íntima 3 meses antes. E agora, os 2 gatos competiam por espaço no colo da vovó, que inexplicavelmente se tornara a favorita deles. Olhei ao redor, observando cada familiar com meu olhar analítico natural, mas agora temperado com algo mais: afeto, compreensão, aceitação. Lucas e seu namorado Gabriel discutindo animadamente sobre o próximo destino de viagem. Meus pais de mãos dadas, discretamente, como adolescentes. Juliana verificando a iluminação para a foto perfeita, enquanto seu novo namorado Miguel,
Um chefe que conheceu ao fazer uma matéria sobre a padaria do meu pai, o universo tem senso de humor, preparava drinks coloridos para todos. Tio Paulo mostrando orgulhosamente fotos do seu novo emprego como instrutor em uma clínica de reabilitação. E vovó Teresa trocando olhares cúmplices comigo, como fazíamos desde aquela conversa reveladora na varanda. "Vovó vai fazer um anúncio!", declarou Lucas de repente, batendo palmas para chamar a atenção de todos. Vovó Teresa levantou-se, afastando delicadamente os gatos do seu colo e ajustando o colar de pérolas, o mesmo que eu havia dado e que aparentemente ainda não tinha virado Bitcoin. "Meus queridos", ela começou com aquela voz serena que sempre comandava respeito imediato. "Decidi que está na hora de compartilhar não apenas minha sabedoria, mas também um pouquinho da minha sorte." Ela pegou seu tablet, modelo mais recente, claro, e mostrou um gráfico que fez todos arregalarem os olhos. "Meus investimentos em criptomoedas renderam substancialmente e decidi distribuir parte deles para cada um de vocês iniciar algo novo." A surpresa foi geral. Miguel deixou cair uma taça, que quebrou com um estrondo dramático, perfeitamente em sintonia com o momento. "Mas vovó", protestou meu pai, "você não precisa." Ela o interrompeu com um gesto elegante. "Roberto, aos 77 anos, posso gastar meu dinheiro como bem entender, e quero ver vocês realizarem sonhos enquanto ainda posso aplaudir." Ela olhou diretamente para mim. "Carolina me ensinou que alguns investimentos não podem ser medidos em gráficos. São medidos em sorrisos, em projetos concretizados, em vidas transformadas." Enquanto Juliana programava o timer da câmera e todos corríamos para nos posicionar, notei a moldura digital na estante principal, aquela que havia dado à família há anos. Não mostrava mais apenas métricas financeiras, mas uma sequência de fotos nossas. Lucas ensinando crianças a programar, papai mostrando com orgulho seu primeiro pão perfeito, mamãe em sua exposição de fotografia, Juliana recebendo um prêmio de marketing, eu e Henrique no dia do nosso casamento, vovó Teresa diante de um grupo de investidoras seniores. Uma compilação visual da nossa transformação. O timer apitou, todos sorriram, e o flash disparou, capturando aquele instante perfeito. No momento seguinte, a moldura digital piscou, exibindo uma nova mensagem personalizada que não reconheci. "Alguns algoritmos não podem ser calculados. Estes são os mais valiosos." Olhei para a vovó, que me deu uma piscadela conspiratória. Claro que ela havia hackeado meu próprio sistema, provavelmente com a ajuda do Lucas. Senti os braços de Henrique envolvendo minha cintura e me apoiei nele, repentinamente emocionada. 3 anos atrás, eu havia criado um elaborado esquema de vingança baseado em dados, gráficos e QR Codes. O resultado? Uma família mais honesta, unida e feliz do que jamais imaginei possível. Nenhuma planilha poderia ter previsto isso. Nenhum algoritmo poderia ter calculado essa trajetória. E pela primeira vez na minha vida, eu estava perfeitamente em paz com essa imprecisão matemática.